Olá, seja bem-vindo a mais um Mercado e Negócio. Hoje vamos falar sobre educação, o papel aí das instituições de ensino na sociedade. Claro que não poderia ser outra pessoa. Estou aqui com o professor Dr. Marco Aurélio Ferreira, atual reitor da Unify. Doutor, seja muito bem-vindo aqui à Band FM. Nós agradecemos a oportunidade de estar aqui, de falar com vocês, principalmente com o Mococa. Eu tenho um carinho todo especial por ser daqui, então é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Te apresentei aí como atual reitor, mas o currículo é grande. Se você me permitir, gostaria de falar um pouquinho, posso? Claro. Bom, então vamos lá. Conselheiro e avaliador do Conselho Estadual de Educação de São Paulo, membro do Comitê de Economia de Impacto do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços do Governo Federal, membro do Conselho Fiscal da Associação Brasileira dos Reitores das Universidades Estaduais e Municipais, que é a ABRUEM, certo? Secretário Executivo da Associação das Instituições Municipais de São Paulo e da Associação Nacional das Instituições Municipais de Ensino Superior, delegado municipal do Conselho Regional de Economia de São Paulo e conselheiro da Associação Comercial e Empresarial de São João da Boa Vista. Extenso! Mas isso só foi possível pela minha formação, né? Eu tenho uma gratidão muito grande aqui por Mococa, sempre fiquei 28 anos aqui, né? Estou completando lá em São João quase 28 anos também, né? Então estou dividido aí entre Mococa e São João da Boa Vista, mas a minha formação básica, a minha formação de pessoa, eu tenho certeza que Mococa contribuiu demais com isso, minha família. Então eu tenho um carinho muito especial e existe, para ter chegado até onde eu cheguei, muitas pessoas participaram disso. Então, claro que não dá para nominar todas as pessoas, mas eu tenho uma gratidão muito grande por muitas pessoas que passaram pela minha vida. E como que foi a sua vida aqui em Mococa, antes, né, de você se mudar? Assim, eu vou começar com algumas coisas que nós conversamos aqui nos bastidores, você pôde ouvir um pouquinho da minha história, tenho assim um carinho muito especial pelas escolas que eu passei, né? Eu estudei na Maria Imaculada, estudei, lembro da Maria Imaculada, estudei no Barão de Monte Santo, lembro da minha professora Rita, que foi minha professora do meu primeiro ano, a professora Vera também. Estudei depois na Eletrô, né? Me formei em técnico eletrotécnico na Eletrô. Em 1990 eu fui fazer um estágio em Bauru, na verdade, na CESP. Naquele momento, devido às mudanças políticas do país, né? E eu acabei retornando e aí eu acabei ficando um pouco em Mococa, né? E acabei querendo estudar e aí eu fiz uma outra escolha e acabei saindo de São João da Boa Vista. E a sua infância, que tem alguma coisa que você lembra, que Lembro. Não esquece? Sim, eu brinquei muito na praça em frente ali à Igreja Matriz. Eu fui coroinha do Padre Demóstenes na época, o Padre Darcy e o Padre Antônio, que ali ficavam naquela época, né? A casa paroquial ali perto do... Eu acho que você não deve lembrar dessa época, mas ali existia uma casa grande que chamava Panelão ali. E a gente brincava muito, joguei muita bola ali na praça, as festas, né? Sou torcedor do rádio até hoje, né? Gostava muito de frequentar o estádio ali. Meu tio Mário, que mora ali na região central ali, também me acompanhava sempre no estádio. Então, assim... eu tive muitos momentos felizes aqui, né? O cinema, o teatro que existia na época, o coreto, né? A própria Semana Universitária Mocoquense, que eu acho que é uma coisa que Mococa acabou perdendo disso, né? Frequentei muito o clube, a AM também. Então, assim, tem muitas histórias aqui em Mococa. E como que a economia entrou na sua vida? Você sempre gostou, assim? Eu sempre gostei de números, sempre gostei de matemática, né? E aí eu tinha um sonho, na verdade, quando... na época eu sempre estudei escola pública, eu vim pagar a universidade quando eu acabei indo para a Unify. E mesmo assim fui bolsista lá, né? E aí eu gostava muito de economia e um dia eu decidi que eu queria fazer economia e a única instituição próxima nossa que a minha família e a gente poderia ali conseguir seria São João da Boa Vista. E eu acabei indo para a Unify, que na verdade foi onde abriu as portas para mim, profissionalmente, né, e meu crescimento de carreira. Então você chegou na Unify como aluno? Cheguei como aluno. Como que foi? Quando eu cheguei na Unify em 1995, né, como aluno do curso de Ciência Econômica. Naquela época só existiam 3 cursos, Administração, Economia e Contábeis.
E logo no início eu tive um envolvimento muito forte com a instituição. Eu fui já fazer parte da empresa júnior da instituição, que prestava serviço às outras empresas, né, num preço mais acessível. E isso acontece em todas as outras instituições onde existe a empresa júnior, que dá oportunidade para o aluno já ter o contato com as outras empresas. E nesse meio de tempo surgiu uma possibilidade. Eu estava no 3º ano ainda, indo para o 4º ano, de 97 para 98, eu fui convidado, na verdade, para integrar o IPFAI, que é o Instituto de Pesquisas Econômicas, que era da universidade, e eu faço parte até hoje, lá eu sou coordenador até hoje do IPFAI, né? O IPFAI completou 30 anos esse ano, e eu tenho 27, eu sou o primeiro funcionário e estou lá até hoje. E era um projeto do SEBRAE, e o professor Valdemir Samoneto, na época, que era o presidente do IPFAI, né? Eu fazendo parte da empresa júnior, ele acabou me convidando e eu acabei aceitando isso, né? Então, em fevereiro de 98, dia 9 de fevereiro de 98, foi o meu primeiro dia trabalhando no IPFAI. Eu acabei me formando 2 anos após, tive uma oportunidade de ser contratado temporariamente para a Unifai, para ser professor. Depois de 2 anos, prestei um concurso público e desde lá até aqui, eu estou na Unifai e estou no IPFAI, né? E aí as coisas foram acontecendo na minha vida e depois de 12 anos na instituição, eu ocupei o cargo de pró-reitor administrativo e depois, na sequência, eu fui eleito por unanimidade a ser reitor da instituição. Que máximo! Assim, você acompanhou toda a mudança, né, desses anos no ensino. Mudou muita coisa de lá para cá? Mudou bastante, né? Primeiro, a quantidade de universidades e instituições que existem na nossa região, né? Quando, na verdade, eu comecei a estudar em São João da Boa Vista, a gente tinha uma autarquia em Poços de Caldas, que hoje é a PUC. Nós tínhamos aqui em São José do Rio Pardo, tínhamos, na época, Mococa, na verdade, né? E depois São João da Boa Vista. Hoje, né, com o EAD, houve uma transformação muito grande na educação do país, novas oportunidades, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que olhar muito a questão da qualidade de ensino, né? Então, muitas universidades também fizeram a fusão, né, ou foram vendidas, porque o mercado exigiu algumas coisas que as pequenas universidades não conseguiam fazer naquele momento. E a Unifai, nós temos 65 anos de existência, vamos completar o ano que vem, né, 65 anos de abertura do curso lá, e a gente teve aí um crescimento muito grande, eu vivenciei isso. E quando a gente fala assim, depois, olhando um pouco para trás, quando eu cheguei na Unifai, eu cheguei a fazer vestibular, eu visitava as escolas, então assim, eu conheço tudo da instituição, na verdade, né? Eu tenho um conhecimento muito vasto da instituição e tenho o privilégio hoje, como ex-aluno, está ocupando o cargo de reitor, né? E eu falo sempre lá para toda a nossa equipe que o conhecimento que você precisa ter, você precisa compartilhar esse conhecimento e deixar que as gerações, na verdade, façam essa transformação. Nada se consegue sozinho. Se você não tiver uma equipe, né, e pessoas que realmente estejam imbuídas desse processo, e quando você fala de educação, eu posso dizer que a educação mudou a minha vida, né? Ela transformou, e como transforma a vida de todo mundo, e transforma, na verdade, a vida das pessoas que estão à sua volta, né? Quando eu fui fazer o ensino superior, poucas pessoas poderiam fazer o ensino superior. Hoje, existe uma facilidade maior das pessoas ingressarem no ensino superior. Mas, ao mesmo tempo, isso provoca algo na sua família, as pessoas que estão à sua volta, e demonstra realmente que a educação muda pessoas e muda a vida de todos que estão à sua volta. Então, eu acho muito importante o ensino superior. Nós estamos perdendo um pouco dessa relação da educação. Eu acho que a tecnologia que nós temos hoje em mãos, ela proporciona algumas coisas que elas são, na verdade, fantasiosas, porque a internet não é tudo, né? E a gente está esquecendo que o profissionalismo, a certificação, o aprendizado do banco da escola é muito importante para que a gente possa ter profissionais altamente qualificados em todas as áreas, né? Não dá para a gente formar pessoas através de celulares, através de redes sociais, onde todo mundo é capaz de pegar um celular, pegar um microfone e achar que é um repórter, que faz parte da imprensa. Isso não é verdade, não é verdade. Claro que a facilidade existe, mas eu acredito que a formação profissional é muito importante em qualquer área,
Exatamente, a gente está vendo muito isso agora, né? Deixando os estudos um pouco de lado para ir nesse boom da internet. E pode ser apenas uma modinha no momento, né? A preocupação da modinha, na verdade, é o seguinte: as pessoas acham que elas podem falar o que elas querem na internet, né? E aí existe aí uma preocupação muito grande com isso, porque atrás daquela pessoa que existem famílias, existem pessoas que participam do processo, e às vezes você acaba atingindo uma pessoa porque algo falado, né? O fake news, a mentira ali, na verdade, ela contribui para uma proporção muito maior quando você fala alguma coisa que é verdade. E depois de falado, o retorno para poder corrigir isso é quase impossível. Porque as pessoas, na verdade, quando há um propósito, né, de auxiliar ou de contribuir com algo positivo, existe uma restrição. Agora, para poder destruir uma pessoa é muito rápido. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a internet. A gente vive isso no dia a dia, e que se a gente não tiver uma formação coerente, a gente corre o risco de destruir pessoas que não devam ser destruídas por questões de legalidade mesmo. Eu acho que a gente deve olhar as outras pessoas como a gente gostaria que olhasse a gente. Então, olhe o próximo como a si mesmo. Então, essa preocupação tem que existir em qualquer área, em qualquer profissão. Exatamente. Já fica aqui uma dica no ar, né? Antes de ser professor, você imaginava que seria professor? Jamais passou pela minha cabeça ser docente, né? Ainda mais de uma universidade. Quando eu fui estudar, também não imaginava que eu iria trabalhar na instituição. E eu tive a oportunidade. Eu não acredito em sorte, eu acredito em muito trabalho, em muita dedicação. E aí tudo aconteceu na minha vida, as coisas foram acontecendo, e a gente tem que abrir mão de muitas coisas para quando as coisas começam a acontecer. Então a gente tem que olhar muito lá na frente, no horizonte, para ver se realmente a gente está certo no que a gente está fazendo. Então eu acho que o propósito de eu ter ido para São João, eu acredito muito na mão de Deus, e eu acho que tudo no tempo dele. Então jamais eu imaginei. Eu tive uma infância, não vou dizer que eu tive uma infância assim difícil, mas eu era uma pessoa de classe baixa, né? Jamais. Eu sou o único filho dos 3 irmãos que eu tenho que tem nível superior, né? Que consegui ter um doutorado, que consegui chegar a uma universidade. Porque minha mãe trabalhou muito para a gente ter isso, né? Minha família. E o que eu levo, na verdade, são os princípios e a legalidade que a minha família me ensinou. Isso eu não abro mão. E eu acho que a educação realmente, eu reforço aqui, a educação muda a vida das pessoas. E ela mudou a minha vida. E eu acho que o exemplo que eu tive, eu carrego comigo, com as minhas filhas, com as minhas 3 filhas, com a minha esposa, porque eu acho que isso é muito importante, a gente poder dar oportunidade. Eu posso dizer que eu tive a oportunidade de estar aonde eu estava no momento certo, eu acho. Uhum. E a Unify, ela é pública? Ela é uma autarquia municipal, fundada antes da Constituição de 88, mas ela é permitido que ela cobre mensalidade. Então, o que eu tenho falado, e eu acredito que as universidades públicas puras, na verdade, que recebem receita do governo estadual ou federal, elas têm um papel muito importante, tiveram um papel muito importante na educação desse país. Mas eu acho que a gente tem que rever esses conceitos, porque, na verdade, as universidades públicas puras, elas têm oportunidade para quem realmente, hoje não com as cotas, porque hoje quase 50% das cotas das públicas do estado de São Paulo são preenchidas por alunos de escola pública, por programa do estado ou do próprio governo federal, mas elas tiveram um período que, na verdade, só a alta sociedade estudava nas escolas públicas, porque o vestibular era muito concorrido, e quando você coloca um aluno da escola pública e um aluno da escola privada, o aluno da escola privada sai muito à frente da escola pública. Uhum. E aí não existe uma igualdade. Então eu prezo muito na questão da participação, da base educacional desse país, para que a gente possa dar uma base. Eu acho que a questão não está nas universidades, o problema não ocorre nas universidades da oportunidade, mas ocorre na base educacional. O dia que nós tivermos uma educação básica, pública, de qualidade, e a pé de igualdade a todos para concorrer iguais numa instituição de ensino superior pública de verdade, e eu acho que isso será mais correto,
mas em nenhum lugar do mundo existem escolas públicas como a nossa. Né? Não existe, os governos participam, mas quem pode paga e quem não pode não paga. Né? Então eu acho que é esse propósito que a gente tem que pensar com um país que pensa numa educação de qualidade. Não dá para a gente deixar a desigualdade acontecer. Então, poucas pessoas chegam no ensino superior porque elas não têm, na verdade, condições financeiras de concorrer em igualdade com outras pessoas. E muitos alunos de fora da região vêm para São João para a Unify. Mais ou menos umas 40 cidades participam do vestibular da Unify. Hoje lá, concurso de medicina no Brasil todo também. Então, a gente tem bastante aluno de toda a região e Mococa é a segunda cidade, ela só perde para Poços de Caldas em alunos estudando em São João da Boa Vista. E à frente, né, na reitoria, tem muitos desafios, doutor? Olha, os desafios eu posso dizer assim que são no mercado educacional. Como a gente falou agora há pouco, a concorrência do EAD hoje no Brasil é uma concorrência desleal, né? Onde a gente encontra cursos de graduação a R$ 59,90. Nós não podemos levar a educação por esse lado. E eu não acredito na educação EAD que ela tem um compromisso com a formação desse aluno. E eu posso dar alguns exemplos para você que eu não posso acreditar que a pedagogia desse país, a formação do professor da rede básica, que vai ensinar nossos filhos, nossos netos e vão formar novos profissionais, possa ser à distância. Mesmo que o EAD, mesmo que a pedagogia não seja como, vamos dizer, um curso de educação física onde a pessoa tem que entender todo o corpo humano. Mas a pedagogia é uma base muito fundamental para a educação desse país. Então, a concorrência no EAD hoje, eu acho que é a maior dificuldade. Agora, com o novo marco regulatório do EAD, eu acredito que deva ter um controle maior, né? Eu acho por parte do MEC e por parte dos conselhos estaduais. Então, eu como conselheiro do Conselho Estadual de Educação de São Paulo, a gente tem discutido muito isso lá, a preocupação. O Conselho já barra algumas formações, né, na área de pedagogia, como eu estou te dizendo, mas o MEC, as instituições que são fiscalizadas pelo governo federal, ainda libera a pedagogia. Para você ter uma ideia, hoje quase 65% de todos os professores formados nesse país são formados à distância. Onde dificulta a questão do controle de estágio, onde dificulta a questão da elaboração de práticas pedagógicas. Então, isso tem um impacto muito grande na formação desse profissional. Na área da saúde nem se fala. Eu não posso acreditar que alguém que é formado em área, uma formação como fisioterapeutas, como educadores físicos, como enfermagem, possa ser formado à distância sem uma relação com a prática, né? Que ele tem que estar dentro de um hospital, dentro de um posto de saúde, dentro de uma academia, aprendendo o que acontece com o corpo humano, além de todas as aulas práticas que eles têm em laboratórios na instituição. Então, essa é a minha grande preocupação. Eu acho que é o grande desafio da educação desse país. É uma regulação forte e realmente fiscalizadora do processo educacional para que a gente possa colocar cada vez mais profissionais altamente qualificados no mercado de trabalho e preocupado com a formação desse país. Realmente, existem áreas que não tem como não ter a prática, né? Não há. Como você vai aprender? Eu acho que qualquer área, por exemplo, quando eles dizem assim, a administração dá para ser à distância. O direito, por exemplo, não consegue porque tem a Ordem dos Advogados é uma classe muito forte, não deixa o direito ir EAD. Porque eles acreditam, na verdade, que a educação à distância vai resolver. Não vai resolver. Os grandes players de mercado, que são os grandes grupos educacionais que foram comprando pequenas instituições de ensino, eles têm um lobby muito forte no governo. Então, isso proporciona que eles possam abrir os cursos de EAD com um polo. Eu vou dar um exemplo para você. Como que a gente pode acreditar com um polo de EAD numa sala de 10 metros quadrados, um computador, meia dúzia de cadeira, pode formar alguém, mesmo que a aula seja síncrona em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, mas a gente não consegue, eu não consigo acreditar, porque além da formação educacional, você tem o convívio social. Isso faz muito contato com pessoas, e ali essas pessoas, e eu posso dizer para você, eu estou em São João hoje porque eu estava numa sala presencial. Eu conheci pessoas que tiveram o convívio
de trabalho comigo e perceberam algo que eu poderia contribuir. E o relacionamento interpessoal é muito importante na formação desse profissional. Não é só o dia a dia de sala de aula, mas é o que você vive ali. Então, eu não posso acreditar que o EAD ele possa dar a mesma formação a um aluno que ele dá no presencial. O EAD foi criado para atender regiões como a Amazônia, onde a educação não chega, onde há dificuldades, onde as pessoas viajam 20 quilômetros de barco para poder chegar numa instituição de ensino. Aí eu concordo. Aí nós vamos formar pessoas para aquela região que realmente não consegue ter uma formação, não consegue levar o professor até lá. Aí eu entendo que o EAD funciona. Mas o EAD sem uma fiscalização e sem uma normatização do governo federal e dos conselhos estaduais de educação, eu tenho uma grande preocupação. Uhum. Aproveitando essa linha do EAD, como que você enxerga hoje a inteligência artificial nos estudos mesmo? Assim, a inteligência artificial é algo que ela já existe há algum tempo, né? Só que nos últimos 2 anos ela chegou sendo a grande solução do problema. Não existe inteligência artificial antes de existir a inteligência humana. Uhum. A inteligência artificial, ela facilita N fatores. Até esses dias eu estava conversando com algumas pessoas na área da saúde e a inteligência artificial ajuda até numa cirurgia. Então, uma cirurgia que a médica gastava quase 2 horas, hoje ela gasta 15 minutos. Né? Isso proporciona a ela uma efetividade maior durante o tempo dela e durante a execução do serviço. Uhum. Aí eu acho muito importante. O que nós não podemos achar que a inteligência artificial vá proporcionar algo que a gente pare de pensar. Então, quando as pessoas acham que o ChatGPT ou outros aplicativos resolvem bastante coisa, eles resolvem, mas eles resolvem a partir do momento que você informa o que você quer para ele. Então, a inteligência artificial ela tem que ser muito bem aplicada e muito bem informada para ela gerir os processos que você precisa. O que nós não podemos é acreditar que a inteligência artificial vá fazer algo que nós não façamos. Então, nesse processo, o que a gente tem que ensinar ao aluno? A ferramenta. Eu acho que a ferramenta é importante, mas nós não podemos esquecer que antes da inteligência artificial, a gente tem que ter o conhecimento para que ela possa ali te entregar algum produto realmente válido. Então, ela vai ser essencial, né? Ela já é essencial, na verdade, para nós, para a educação. A Unify já trabalha muito com isso. Nossos professores estão fazendo cursos de especializações na área de tecnologia, na área da inteligência artificial, para poder dar o subsídio ao aluno para que ele possa realmente saber usar a ferramenta, né? Não apenas como um corte no processo, mas como uma evolução no processo que ele possa aí ter ganho em escala, em produção, em conhecimento. Então, hoje, se você usar o ChatGPT, até como o Google, antes a gente usava, o que é isso no Google? O ChatGPT te faz isso. Uhum. Mas você tem que ir aproximando isso e aprofundando ali para que você possa chegar num resultado muito positivo. E a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente usa as ferramentas para que elas não possam escrever coisas que você não faça uma leitura posterior e se realmente aquilo ali é verdade. Uhum. Né? Porque ela busca em vários locais essas informações que estão na rede, mas ela proporciona para você uma facilidade. Mas eu acho que a inteligência artificial, ela e ela será uma ferramenta importante para o crescimento da produção, de trabalhos, de uma série de coisas. Você não pode deixar se sabotar, né? Senão a pessoa vai fazendo, depois ela não sabe mais como é que faz aquilo. Esse é o grande problema. A gente tem que pensar que ela vai resolver aquele momento, mas ela não pode fazer as coisas para você sem você ter conhecimento de causa. Exatamente. Quando você tiver sem ela, e aí? Vai saber fazer um texto? Pensar, né? Bom, falei da Unify, puxei para IA, vou voltar na Unify de novo. Você tem 3 anos agora à frente. Isso. Como que você imagina esses próximos 3 anos? Tem alguma mudança que você deseja fazer? Eu acredito assim, nós fizemos uma gestão, assumimos a Unify no meio de uma pandemia, né, numa crise educacional onde houve uma perda muito grande de alunos, muitos alunos abandonaram. E aí todo o país, na verdade, todo mundo, na verdade, viveu uma tensão muito grande. Eu acho que naquele momento a gente teve um susto. E eu acho até que a pandemia nos deu uma luz da importância da vida, né? Porque a gente vive numa correria todos os dias e às vezes a gente tem dificuldade de olhar ao lado. E eu acho que
deu para a gente um novo horizonte na educação, a gente veio trabalhando para isso, né? A primeira gestão teve muito sucesso, muitos ganhos, na verdade, educacional. Essa segunda gestão é uma gestão que eu digo que é mais tranquila, mas ao mesmo tempo eu tenho um compromisso, né, comigo, porque a Unify me deu tudo que eu tenho. Então, eu acredito que nós possamos aí entregar à instituição a próxima gestão com uma equalização muito grande na parte financeira, na parte educacional. E essa gestão nossa teve alguns privilégios, né? Esse ano novamente, nós fomos agraciados pela competência dos nossos alunos, professores, corpo docente e discente, de ser novamente escolhido como o melhor centro universitário do país, pelo 3º ano consecutivo. Eu digo que a primeira não é fácil, a segunda, a terceira, então, eu até brinco que eu vou parar de fazer o ENAD para poder ficar como o melhor centro universitário do país. Nós não temos uma obrigação, por ser uma instituição avaliada pelo Conselho Estadual da Educação, como Unicamp, Unesp e USP, nós não temos a obrigação de fazer o ENAD, mas nós fazemos o ENAD até para medir os nossos alunos, a medir como estão nossos cursos, né? Os nossos professores e os nossos alunos, e isso demonstra uma capacidade grande de entrada no mercado de trabalho. Então, para você ter uma ideia, esse ano nós ficamos à frente de muitas instituições de ensino do Brasil, renomadas, né? O nosso curso de medicina nota 4, ele ficou à frente da Universidade de Marília, que é uma universidade de renome nacional. Então, assim, a gente tem a certeza do caminho que a gente quer seguir. Estão sendo feitas algumas modificações nas grades curriculares para que a gente possa deixar o aluno cada vez mais atualizado. Então, o meu grande desafio é que eu possa entregar a Unify muito melhor do que eu recebi. Eu tenho certeza que o caminho está certo, a equipe está muito coesa, nós temos uma equipe muito comprometida, né? Nós temos hoje quase 300 servidores na Unify, tem um orçamento de quase 70 milhões de reais, de recursos próprios, exclusivamente de mensalidades, não recebemos nenhuma verba municipal, estadual ou federal. Destinamos quase 10% desse orçamento, né? 7 milhões de reais de bolsas de estudo para os nossos alunos, porque como eu entendo que quanto mais pessoas formadas a gente colocar no mercado de trabalho, qualificadas e que possa fazer a diferença lá fora, a gente pode fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Então, hoje quase 70% dos nossos alunos são bolsistas, de 5% a 100%. Né? Temos alguns programas, bolsas de integral, na verdade, para um aluno de medicina de escola pública, né? Porque nós temos que dar oportunidade para os alunos que não conseguem pagar um curso de medicina, a gente sabe o valor da mensalidade, e nós temos um programa que a gente atende todos os anos. O melhor aluno da escola pública recebe uma bolsa de 100%, isso corresponde a quase 800 mil reais no final do curso. Então, eu acho que é um prêmio que esse aluno recebe, mas nós temos aí visto os alunos que entraram lá, a dedicação, né, e o orgulho de estar fazendo um curso de medicina que seria um sonho jamais realizado. E eu acho que é isso que a universidade tem que fazer, transformar pessoas, e é isso que eu acredito. Muitas vezes os alunos têm que ir para fora procurar oportunidade, e tem ali na cidade, às vezes no município perto, né? Algo que não precisa às vezes mudar, ir longe da família, porque tem ali. Vezes... que a gente vem discutindo sobre isso, alguns programas do governo federal, e a gente esteve até discutindo com o secretário de Educação de São Paulo, o Feder, do programa Bolsa Paulista, que coloca os alunos da escola pública na USP, Unicamp e Unesp, né? E a grande discussão nossa é que nós estamos tirando, a universidade tem um papel de transformar a região toda. Então, quando você coloca, né, nesse programa Bolsa Paulista, esquece as municipais que estão pulverizadas em 24 pontos do estado de São Paulo, como a Unify, vou dar um exemplo, você tira uma pessoa lá de Ilha Solteira, que é quase encostado no Mato Grosso, e traz esse aluno de uma escola pública para estudar numa USP, numa Unicamp, numa Unesp. Eu não estou desmerecendo o aluno da escola pública, mas você tira ele da realidade dele. Então, ele vem para São Paulo, se ele já precisa de uma bolsa para estudar, ele precisa de uma bolsa de ajuda de custo, porque ele não vai conseguir se manter em São Paulo. Não é só a universidade, não é só o pagamento, né? Na USP não se paga, mas ele precisa morar em São Paulo. Quanto custa para morar em São Paulo? Né? Aí ele precisa de subsídio do governo, dessas bolsas, poder estar ali. Será que não seria possível criar bolsas para que a gente pudesse colocar esses alunos na região, na própria região, porque ele formaria e ficaria na região, transformando a região? Então, é esse o propósito que a gente tem que entender, que a educação tem que ser transformadora na região onde a universidade está.
Claro que existem alunos que são que precisam estar num centro maior e vão buscar isso independente da formação dele, porque além da formação educacional, ele tem que ter a formação de pessoas. E aí as pessoas são diferentes e a gente consegue ver que algumas pessoas formam e ficam no local formado, algumas pessoas precisam ir para outros centros maiores, porque ele tem uma habilidade maior de viver naquele momento, naquele lugar. Então, eu acho que a gente precisa transformar os locais onde estão, não tirar as pessoas da onde elas estão para trazer elas para as capitais. E isso é uma fala muito assim verdadeira, porque eu ouvi do próprio reitor da USP dizer o seguinte: o restaurante universitário não pode ser mais fechado, porque as pessoas que são oriundas das escolas públicas precisam almoçar no restaurante. Então, veja que a gente está fazendo uma analogia de quando eu estudei, por exemplo, no Barão de Monte Santo, e hoje existe isso até hoje nas escolas básicas, no fundamental, que as crianças às vezes precisam ir para a escola para se alimentar. Então, isso está acontecendo hoje no ensino superior, porque não existe aí um cuidado de olhar se realmente aquele aluno consegue estar numa cidade grande. Porque a gente sabe das dificuldades quando você vive numa cidade pequena como Mococa, uma cidade onde você tem facilidade de tudo. Por muitas vezes você não precisa nem andar num ônibus público, né? Num ônibus, numa circular, a gente consegue andar e consegue vivenciar aquela cidade. Quando você vai para uma cidade grande, vamos dizer a cidade de São Paulo, onde tem 12 milhões de habitantes, as coisas acontecem num piscar de olhos. Então, às vezes, a gente está transformando pessoas que, na verdade, não conseguem se adaptar naquele local. Então, é esse cuidado que a gente tem que tomar para que a gente possa dar oportunidade, e essa oportunidade ser, na verdade, linear para todas as pessoas, não só para poucas pessoas. E a Unify faz esse papel. Eu tenho certeza disso. Eu sou exemplo disso, que fui aluno bolsista e consegui transformar a minha vida, a minha família, né, e todas as pessoas que estão à minha volta. Queria que você falasse um pouquinho, explicasse para a gente do tripé ensino, pesquisa e extensão. O que seria? Então, na verdade, o que as universidades, depois da transformação, a gente tem que entender que a universidade não é só o banco da escola onde você vai lá, aprende, volta para casa e carrega isso com você. Eu acho que existe uma participação. A pesquisa, a gente na área da pesquisa científica, da gente descobrir algo novo, né? Algo que está acontecendo. E hoje eu posso dizer que a Unify, dentro da região nossa, nós temos laboratórios de ponta e com empresas de grande participação no mercado, utilizando as ferramentas da instituição, com um corpo docente altamente qualificado, dando oportunidade de alunos serem bolsistas em projetos, né, de pesquisa. Então, vou dar um exemplo para você, nós temos uma empresa na área de fisioterapia que faz um teste num equipamento para que ele possa ser vendido nos Estados Unidos. Então, nós temos a Anvisa aqui e nós temos um órgão regulador nos Estados Unidos. Então, nós estamos fazendo teste com mulheres, né, e aí será feito várias análises para que testado o equipamento para que ele não possa prejudicar a questão da saúde e poder atender a necessidade da estética na área feminina. Então, isso, na verdade, está sendo feito dentro da universidade para que ele possa ser avaliado e ter uma certificação e por poder ser vendido nos Estados Unidos. Então, é uma das pesquisas que nós temos lá. Nós temos pesquisa na área de tecnologia, empresas que hoje trabalham tipo daquelas máquinas de Coca-Cola que solta a Coca-Cola, na verdade, quando você coloca um dinheiro ali. É uma empresa que foi buscar a Unify para desenvolver um software para ela, numa máquina semelhante a essa, onde ele pode distribuir os equipamentos de EPI, que são os equipamentos de segurança. Então, quando uma empresa tem, por exemplo, o protetor auricular, o óculos de proteção para que o trabalhador não possa sofrer nenhum acidente ali, hoje já existem essas máquinas e os softwares são desenvolvidos dentro da Unify. Isso é pesquisa, né? Pesquisa científica que comprova o que realmente pode acontecer. A questão da extensão universitária é uma questão que, como eu venho falando para você aqui, né, a gente precisa participar da comunidade, a comunidade precisa estar dentro da universidade. Então, os projetos de extensão são projetos que visam a melhoria do que está ao seu redor. Então, a universidade tem vários projetos de extensão, hoje já estão presentes em todas as grades curriculares nossas. Então, o aluno que ingressa na instituição, ele tem que cumprir 10% da carga horária do curso dele em extensão universitária, onde ele vai elaborar projetos, né, para que ele atenda a comunidade em geral. Então, são projetos voltados
as instituições que têm necessidade, por exemplo, uma PAI, uma instituição, o asilo, a casa da criança. Então, a gente tem trabalhos voltados para que a gente possa desenvolver ali e levar o aluno a conhecer realmente essa realidade. Porque, por muitas vezes, essas realidades estão muito distantes da gente. Então, ali o aluno participa de todo um processo. Então, por exemplo, um projeto de extensão que a gente tem, assim, um orgulho muito grande de participar é da Orquestra Inclusiva. Nós temos em São João da Boa Vista a primeira orquestra inclusiva brasileira, onde são crianças e adolescentes que participam de uma formação que são síndrome de Down, crianças com dificuldade intelectual, pessoas sem a visão, que eles participam dessa orquestra. A Unify apoia essa orquestra e, na verdade, a gente trouxe um projeto para que esses alunos possam participar da universidade. E a inclusão não é você fazer um projeto de inclusão onde você coloca eles numa sala de aula separada. Não, isso não é inclusão, isso é exclusão. O que nós queremos é que eles participem da formação. Então, nós estamos fazendo projetos dentro da instituição onde a gente possa, na verdade, contribuir para que esses alunos possam participar, por exemplo, numa área de publicidade, numa revelação de foto, num estúdio. Então, tudo isso a gente está trazendo essas pessoas para dentro da instituição. Isso é um projeto de extensão. A gente traz a comunidade para dentro da universidade. Que máximo! A Unify é muito mais do que eu pensava. É muito legal mesmo. É um legado, né? Eu acho que fazer o bem, né, quando você faz o bem e você proporciona a essas pessoas algo que jamais elas poderiam ter, esse é o papel da universidade, esse é o papel da educação. Nós precisamos transformar as pessoas, nós precisamos dar oportunidade às pessoas. E essas pessoas que jamais poderiam entrar numa universidade, hoje estão lá dentro. Então, esse é apenas um dos projetos que nós temos dentro da Unify, e que isso eu acho que é o papel que me deixa mais feliz, né? É o que você falou, a gente vai deixar um legado e que isso possa ser contínuo nas próximas gerações. E desde o início sempre foi assim? Não, a transformação da Unify, ela ocorre, eu vou dizer para você assim, desde que nós começamos lá eu acho que todo esse sucesso deve desde lá de 1961, quando foi fundada a Unify por todas as pessoas. Eu acho que cada pessoa que passou teve o seu ponto importante naquele momento, né? Então, houve a transformação da educação do país, houve as necessidades que foram sendo possíveis naquele momento, houve dificuldades, né, por alguns reitores, mas eu posso dizer que após a Unify ter colocado o curso de medicina, ter trazido os cursos de saúde, isso a partir de 1999, 2000, eu acho que foi a grande virada de chave da Unify, né? E a gente teve a felicidade aí de ter pessoas responsáveis pela gestão da instituição. A experiência que eu tive como pró-reitor administrativo e depois a chegar ao cargo de reitor, então eu acho que esses sucessos são de todos que passaram por lá. Eu posso ter o privilégio de estar nesse momento, né? Como eu tenho certeza que outras pessoas virão após e também terão sucesso lá, porque eu acho que a equipe da Unify é uma equipe muito coesa, uma equipe muito responsável com a formação desses alunos. São 14 cursos no total? Hoje são 14 cursos. Então, é dentre eles administração, ciências contábeis, direito, educação física, enfermagem, engenharia mecânica, engenharia de software. Software, tá certo? Isso, software. Farmácia, fisioterapia, medicina, odontologia, pedagogia, psicologia e publicidade e propaganda. Além de pós-graduação. Além de algumas pós-graduação, e agora nós estamos solicitando junto à CAPES um novo mestrado. Que máximo. Tem algum curso aí que é uma dica, por exemplo, que tá dando muito resultado, é algo para o futuro, muitas vagas para o futuro, que você pensa assim? Eu acredito assim que a área de tecnologia é uma área que, vamos dizer, tá na moda, né? É uma área que o pessoal procura muito, mas os cursos de saúde da Unify são muito fortes, né? E aí eu falo para você ter uma ideia hoje, 1/4 da população de São João da Boa Vista passa na mão de todos os nossos alunos, né? Nós temos hoje uma média durante o ano de 2024, foram quase 130 mil atendimentos na área da saúde gratuitamente à população de São João da Boa Vista. Nossa. Nós temos um ambulatório médico que é em torno de 2 mil atendimentos mês, né? De consultas de 16 especialidades.
E temos a clínica de fisioterapia, temos a clínica de odonto, a clínica de psicologia, temos a clínica jurídica nossa que dá atendimento à população de baixa renda que não tem condição de contratar um advogado. Temos também a nossa clínica de enfermagem. Então, a força nossa na saúde é muito grande. Então, a gente tem demonstrado isso através dos atendimentos. 90% da população que é atendida faz a pesquisa de satisfação e todos são satisfeitos com o atendimento. Então, assim, o aluno realmente consegue aprender porque a prática é muito forte na Unify. Então, ao mesmo tempo que ele está no banco de escola estudando a teoria, mas logo na sequência ele está na prática dentro dos laboratórios. Nós temos laboratórios de ponta de simulação avançada, como fosse uma UTI, com robôs que pisca, que fala, que tosse. Então, assim, eu acho que vale muito a pena. Quem não conhece, realmente olhar, porque nós temos uma universidade com grande capacidade de formação de bons profissionais encostado na gente aqui. Por muitas vezes a gente quer ir para grandes centros. E a gente sabe a questão da violência, a questão da dificuldade e a questão até da economia. Eu acho que é mais fácil a gente estar mais próximo, porque aqui você vai conseguir ter uma formação de qualidade. E isso não somos nós que estamos falando. O próprio MEC, né, que pelo 3º ano consecutivo, a Unify, pelas notas dos nossos alunos e pela avaliação do corpo docente, também pela estrutura física nossa, nós somos eleitos o 3º ano consecutivo o melhor centro universitário do país. E já faz 10 anos, completou 10 anos em 2025 o curso de medicina. Isso, 10 anos, já formamos aí quase 300 alunos. Que máximo. E é um curso, um dos mais importantes, posso dizer assim? É o curso mais concorrido hoje da Unify, né, onde você tem ali uma concorrência em torno de 10 por 1, né, para o curso nosso de medicina, mas abriram muitos cursos de medicina, como eu disse para você, né? Quando nós implantamos o curso de medicina da Unify, apenas na Unicamp tinha o curso. Hoje nós temos 6 instituições de ensino na região já com o curso de medicina. Então você acaba perdendo o número de candidatos vaga aí, mas eu acredito que a qualidade de ensino da Unify demonstra realmente o caminho que a gente está. Então eu acho que isso proporciona a quantidade de alunos que nós temos lá. E um curso assim muito importante, como você falou, às vezes visamos lá fora e aqui do lado. Não tenha dúvida disso. Mas eu quero dizer o seguinte, não só a medicina, eu acho que todos os cursos, todas as profissões são importantes, né? É porque quando a gente fala de vida, né, a gente tem uma relação muito próxima e muito sentimental. Então, por isso que eu acho que todos acham que o curso de medicina é o essencial. É importante o curso de medicina, mas eu acho que além da medicina, por exemplo, todos os outros cursos que a Unify oferece, que outras instituições de ensino oferecem, são importantes. Eu acho que a pessoa tem que ser feliz no que ela faz e tem que gostar do que ela faz. E hoje nós perdemos aí um pouco dessa referência no curso de medicina, porque antes a gente tinha os médicos de família que participavam realmente da formação da sua família, visitavam as famílias. E hoje, por muitas vezes, a gente vê que muitos alunos entram no curso de medicina por questões financeiras, né? Do que vão ganhar após formado. E por muitas vezes isso a pessoa não se realiza. Então, eu acredito que as pessoas primeiro têm que ser felizes, né, no que fazem e acreditar no que fazem. Porque se elas não acreditarem e não tiver a felicidade de estar ali naquela profissão, ela não será um profissional de alta qualidade. Então, não é mito que escolhi a profissão por amor. Isso não é mito. Eu não tenho dúvida disso. Eu acho que você tem que acordar todo dia querendo trabalhar, tendo vontade de fazer algo, de poder transformar alguma coisa. Quando você, eu digo, quando começa a tocar a música do Fantástico e você pensa que você tem que trabalhar na segunda-feira, eu acho que você está na profissão errada. E eu acho que isso faz mal para a própria saúde da pessoa. Então, é difícil mudar, né? Nós seres humanos, quando há mudança, a gente tem um pouco de medo. Mas eu acho que a gente tem que, na verdade, olhar o que realmente a gente gosta de fazer. Porque quando a gente faz o que gosta, a gente faz melhor. Quando a gente faz melhor, a gente consegue mudar muita coisa. Muitas frases boas por aqui hoje. Doutor Marco, você recentemente foi à Nova Zelândia. Acabou de chegar de lá. E numa missão da Abruen. O que você trouxe aí para a Unify? O que você aprendeu lá? Como que foi essa viagem? Olha, na verdade, cada viagem que eu faço é uma surpresa que a gente tem, né? Primeiro, de saber que o que a gente faz aqui é feito lá também. Mas, ao mesmo tempo, a gente conhece
algo muito diferente do que como a gente trata a educação aqui. Vou te dar o exemplo da Nova Zelândia, a gente estava conversando um pouco antes. A Nova Zelândia, na verdade, tem 4,5 milhões de habitantes, né? A maior cidade tem 1,5 milhão de habitantes. Só tem 7 instituições de ensino superior no país. Apenas um curso de odontologia, 2 de medicina. Então, assim, nós temos no Brasil por exemplo, nós temos mais de 300 cursos de medicina no país. Claro que nós somos um país, quase um continente, pelo tamanho nosso. Mas o que nós precisamos aqui é olhar como é feita a educação. Lá não existe escola pública, como eu acabei de falar para você. O governo subsidia quase 2/3 de acordo com a renda familiar. E a indústria é muito presente dentro da universidade, é o que a Unify está fazendo, trazendo a indústria, trazendo, na verdade, a comunidade e tentando trazer o governo para acoplar na questão das bolsas e na questão de oportunidade para quem não pode estudar. Então, o que está acontecendo lá já acontece na Unify, já acontece em outras instituições que a gente conhece. Mas é uma demonstração, assim, de pesquisas, por exemplo, eu conheci uma universidade lá que é o centro de treinamento da equipe olímpica da Nova Zelândia. A Nova Zelândia, com 4,5 milhões de habitantes, teve uma medalha a mais que o Brasil nas Olimpíadas passadas. Então, o que eles estão fazendo que nós não fazemos aqui? Será que nós investimos certo no esporte? Porque, assim, eles têm uma universidade onde todos os atletas treinam lá, né? E são acompanhados por profissionais altamente qualificados das universidades. Por que nós não podemos implantar isso aqui, né? Então, hoje a Unify tem um projeto de extensão, voltando ao assunto com você, com o Cricket Brasil, que é uma das modalidades que será olímpica a partir da próxima Olimpíada. O polo é em Poços de Caldas. Há atendimento, para você ter uma ideia, de 10 mil crianças que nós fazemos junto com a Federação, né, de Cricket Brasileira. E isso proporcionou para que essas crianças de baixa renda pudessem aprender o esporte e a transformar essas pessoas. Hoje você pega o treinador da seleção feminina de Cricket Brasil, é ex-aluno da Unify. E ele só chegou a essa posição porque o Cricket, com a parceria com a Unify, deu a oportunidade de ele poder estudar. Então, a capitã da seleção brasileira é aluna da Unify. Então, o que o Cricket está fazendo? Ele está fazendo a transformação de pessoas de regiões carentes, né? São João, Poços de Caldas e na cidade de Aguaí, trazendo esses alunos para o esporte, tirando eles da rua, e após a idade dele de ensino superior, ele tem que ir para a universidade para estudar, para depois fazer o papel da transformação e voltar a ser professor, para que ele possa formar mais atletas. Então, essa é a preocupação. Então, é um projeto nosso também de extensão universitária que coloca a Unify no esporte. Então, a gente entende que essa relação de esporte, de outras áreas, tem que estar envolvida também na universidade. E essas viagens assim, vai ver o que poderia se adequar aqui, trazer para cá, sempre buscando algo novo? A ideia nossa, na verdade, é que a gente possa, além de aprender, eu acho que a gente está sempre aprendendo. Eu busco que a cada local que eu vou, de conversa, de conhecimento, a gente sempre está aprendendo alguma coisa. E a gente vê muitas coisas boas lá. Então, nessas viagens, a gente aprende e traz algumas coisas para as clínicas nossas, na clínica de odonto, clínica de física, clínica de medicina, né? E aí também a ideia é que a gente possa fazer o intercâmbio com isso. Então, levar professores nossos para lá e alunos e trazer de lá para cá. Então, a gente faz esse intercâmbio de relações de docentes e discentes para que eles possam ter oportunidade, né, de conhecer uma nova cultura, de conhecer uma nova formação. Eu encontrei aqui vários brasileiros nas universidades. Todas as universidades que eu fui tinham professores ou alunos brasileiros que formaram aqui e hoje estão lá. Então, essa é a relação. Então, a gente conhece as universidades para poder fazer o intercâmbio e para poder ter essa relação de ganha-ganha com os dois lados. E o que Marco Aurélio, sem ser o professor e sem ser o reitor, pensa aí para o seu futuro? Olha, eu posso dizer para você que eu sou uma pessoa completamente realizada profissionalmente, né? Posso dizer que eu sou uma pessoa abençoada, Deus me deu uma família linda, maravilhosa. O que eu prego comigo é que, mesmo estando fora do cargo, né? Porque eu estou reitor, não sou reitor, eu tenho um tempo para ser. Vou continuar minha caminhada de poder estender a mão ao próximo,
de poder contribuir com a educação desse país e de entender que quando a gente faz para alguém, o bem volta para a gente. Então, é o meu legado de vida, é a minha alegria poder estender a mão para as outras pessoas, independente de esperar algo em troca, jamais. Eu acho que a mão direita dá, a esquerda não precisa saber. Então, eu carrego isso comigo de deixar que alguém possa ter algum ganho profissional, espiritual, familiar, com algo que eu possa fazer para ela. Esse é o grande legado da minha vida. Eu acho que Deus já me deu tudo que eu pedi para Ele. E eu só posso aí retribuir tudo que eu recebi na minha vida, né? E é deixar que a vida aconteça de uma forma que Deus coloca tudo na mão da gente, e eu acho que o mal só vence o bem quando o bem permite. E eu tenho certeza que às vezes não é no tempo nosso, né? Mas no tempo de Deus. Então eu acredito que estar próximo ao outro, né? Estender a mão, eu acho que é o que a gente mais tem que fazer, e ser sempre leal a todas as pessoas que estão ao seu lado, porque no momento isso vai ser cobrado, e eu quero ter certeza do que eu fiz é correto. Para finalizar, eu queria fazer 2 perguntas. A primeira, existe idade para estudar? Não existe idade. Nós temos um programa no Unify que chama 40+, com 50% de bolsa de estudo. Então, o aluno paga já 50%, não precisa concorrer a nada, é só comprovar a idade. O aprendizado acontece a todo dia, como eu disse para você, a todo momento. Eu acho importante, eu vi uma reportagem domingo na televisão, uma mãe com 60 anos. Né? Ela teve a vontade de ser mãe novamente e conseguiu ser mãe. Então eu acho que a todo momento nós estamos aprendendo, e a universidade, eu acho que ela muda as pessoas, e eu acho que quanto a idade ainda ajuda, porque eu digo que quando você faz uma graduação, quando você vai para uma pós, mestrado e doutorado, você tem uma outra maturidade de aprendizado. Por isso que você pega o ensino à distância, existe uma entrada muito grande, mas uma saída maior ainda, porque as pessoas não estão preparadas para o EAD. Então, aí o nível de percentual de alunos que ficam no EAD são as pessoas com idade mais avançada, porque ela já tem um comprometimento maior com o trabalho e também com a educação. Para finalizar, eu queria uma mensagem, não para os jovens, mas eu acredito que para todo mundo, que tem aquela pontinha, sabe, do eu quero mudar minha vida, eu quero estudar, mas falta um pontapé. O que você diria para essas pessoas? Eu acho que falta a vontade de querer mudar, né? A gente tem que acreditar. Se a gente não acreditar em si, ninguém vai acreditar na gente. Eu acho que a mudança exige uma série de transformação na vida da gente. E às vezes exige que a gente deixe muitas pessoas que estão do nosso lado infelizes. Porque por muitas vezes a gente tem que pensar nas pessoas que estão do nosso lado, mas a gente tem que pensar primeiro em si. Se você resolver o seu problema, você vai resolver o problema de outras pessoas. Então, para estar onde eu estou, eu posso dizer para você que eu deixei muitas vezes a minha família de lado, né? Eu tenho isso comigo, mas os momentos que eu estou com eles, eu estou muito presente. Mas você abre mão de muita coisa. Eu gostaria de estar com a minha família, com a minha filha, muitas vezes. A minha filha mais velha eu mal vi crescer. Mas eu tenho a certeza do que o exemplo que a pessoa dá quando você está trabalhando, isso é uma fala do Robert Miyashiki, ele fala muito disso, que a presença ela tem que ser... O pai pode estar ausente muito tempo, mas a hora que ele está dentro de casa, porque o seu filho sabe que você está trabalhando, isso é exemplo para o seu filho. A hora que você chega, o que você não pode fazer é ir ler um jornal, é ir tomar uma cerveja, entendeu? Você tem que estar presente na vida dele, mesmo que seja pequeno esse momento, mas é um momento muito fundamental, que ele perceba ali que você tem um compromisso com ele. Então, as pessoas precisam acreditar em si e ter a vontade de mudar. A mudança, às vezes, é muito dolorida, mas eu acho que é pro bem. E quando é pro bem, eu acho que vale a pena. Perfeito. Dr. Marco, seja sempre muito bem-vindo. Eu faço o convite aqui. As portas da Band estão sempre abertas para você. Adorei conhecer essa história e adorei conhecer mais da Unify. Eu cresci, vivi minha infância aqui, tenho
grandes amigos aqui, minha mãe, meu irmão mora aqui ainda. Estou sempre presente, mas eu venho muito rapidamente, visito minha mãe e volto, né? Até por questões profissionais, eu acabei de dizer isso para você. Mas é um orgulho muito grande chegar aqui, ver uma menina, né? Se você me permite, com essa capacidade. Isso só é possível porque você cursou um curso superior. Teve o aprendizado da academia e hoje está transformando isso na prática. Então, a Unify está de portas abertas para você, para toda a equipe daqui da Band, para São João para Mococa, na verdade, né? E que possa trazer para vocês aqui algum benefício. Estamos lá, sempre à disposição de vocês. Temos parceria com muitas empresas de Mococa, né? Nós temos parceria com uma empresa para colocar o trabalhador, o filho do trabalhador, para estudar, porque nós acreditamos que a educação muda pessoas e pessoas mudam o mundo. Com certeza. Muito obrigada novamente, viu? Agradeço. Espero que você tenha gostado. Aproveita, deixa um comentário aqui pra gente e curte também. E dá uma olhadinha no canal. Até a próxima. Tchau, tchau.